Fala galera, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Vocês sabem, a dupla Bruno Spindel e Marcos Braz está na Europa em busca do novo treinador do Flamengo. A primeira entrevista com o treinador já aconteceu, foi no último sábado com o espanhol Domènec Torrent. Foi em Madrid essa reunião em um restaurante. Caso vocês queiram conhecer mais a fundo a vida desse espanhol, que é um dos candidatos a assumir a vaga deixada por Jorge Jesus, eu fiz um vídeo que eu soltei aqui no canal Vene Casagrande, bem detalhado, mostrando a carreira do espanhol, quem é, onde começou. Caso vocês queiram saber quem é só clicar aí no canal Vene Casagrande e assistir a esse vídeo, que na minha opinião foi muito bem feito, muito bem detalhado. Agora eu vou mostrar quem é Carlos Carvalhal, um português de 54 anos, que também está se candidatando, digamos assim, no RH do Flamengo, para assumir a vaga deixada por Jorge Jesus. Bruno Spindel e Marcos Braz, depois desta reunião com Domènec Torrent, já viajaram a Lisboa, já estão em Lisboa, capital de Portugal, e lá irão conversar com Carlos Carvalhal. Para mostrar um pouco mais quem é esse português, eu fiz um dossiê da vida dele e eu vou contar para vocês como é que está esse documento para vocês. A carreira dele, eu vou iniciar falando sobre a carreira dele. Carlos Carvalhal atualmente tem 54 anos, foi um zagueiro que atuou em 6 clubes de Portugal entre 1984 e 1997, ano inclusive em que encerrou a sua carreira no Sporting Clube de Espinho. No ano seguinte, em 1998, aos 33 anos, começou sua carreira como técnico no mesmo clube, o Espinho, onde permaneceu por 2 temporadas com o clube na segunda divisão de Portugal. Passou pelos clubes de Freamundi, Vizela e Aves, antes do seu primeiro trabalho de destaque na temporada 2001-2002, quando conseguiu levar o Leixões, equipe da ocasião da segunda divisão, para a final da Taça de Portugal. Perdeu para o Sporting, mas garantiu vaga para a Europa League. Na temporada 2003-2004, conseguiu acesso com Vitória de Setúbal para a primeira divisão de Portugal. Entre julho de 2004 e julho de 2007, passou por Belenenses, Braga e Beira-Mar. Então era a hora de voltar ao Vitória de Setúbal. E foi o que aconteceu na temporada 2007 e 2008. De volta ao clube, venceu a primeira edição da Taça da Liga de Portugal, passar pelo Sporting de Liedson. Ao Sporting, equipe que na época era do Liedson, né? Ex-jogador do Flamengo, vocês vão lembrar, um atacante que jogou pelo Flamengo, pelo Corinthians, na decisão. No Campeonato Português, terminou em 6º lugar e garantiu vaga na Liga Europa. Ao fim da temporada, foi contratado pelo Asteras Tripolis da Grécia. Ficou apenas 5 meses e anos depois declarou que aceitou o convite porque precisava muito do dinheiro que foi oferecido. Em 2009, um novo desafio em Portugal. Ficou no Marítimo entre fevereiro e setembro e não conseguiu entregar resultados esperados. 2 meses depois, foi contratado pelo Sporting, que passava por um momento complicado até o fim da temporada. Ele era a terceira opção e chegou depois de fracassadas as contratações de André Vilas-Boas e do argentino José Peckman. Conseguiu no Sporting, em 7 meses, tirar o time da 9ª colocação e terminar no 4º lugar. Na Liga Europa, foi eliminado pelo Atlético de Madrid nas oitavas de final. Após um ano parado, acertou com Besiktas, da Turquia, para ser o técnico interino e comandar a equipe até que a justiça turca decidisse o futuro de Tayfur Avutiku, acho que é assim que se pronuncia, perdão pela pronúncia, mas acho que é assim, que dirigiu o time na temporada anterior e estava sendo investigado por envolvimento no escândalo de manipulação de jogos no país. Em 9 meses, viveu no meio de turbulências e incertezas. Acabou por ser afastado após mudanças na direção, numa altura em que o clube se encontrava em dificuldades financeiras. Ainda na Turquia, assumiu Istambul entre julho e novembro de 2012. Resolveu sair quando o presidente do clube não quis se desfazer de uma panela de jogadores que havia no time. Nas temporadas 2013, 2014 e 2014 e 2015, Carlos Carvalhal trabalhou na gerência das categorias de base do Al Ahly, dos Emirados Árabes Unidos. Lá, inclusive, ele acompanhou de perto o crescimento do Everton Ribeiro, que hoje é meio-campo do Flamengo. Virou referência do país devido ao trabalho feito por lá. Era momento de um novo desafio, então, e o mesmo foi trabalhar na Inglaterra, na Championship, a segunda divisão de lá, no Sheffield Wednesday, em 2 temporadas. Chegou muito perto
do acesso para a primeira divisão, a Premier League, que é o campeonato principal deles lá. É lembrado até hoje pelos torcedores que elegeram o mesmo como o melhor treinador na década do clube. Ou seja, é um marco importante aí na carreira do Carlos Carvalhal. Em dezembro de 2017, foi contratado pelo Swansea City, que estava mal das pernas na zona de rebaixamento. Chegou a vencer Arsenal e Liverpool e ser eleito o melhor treinador de janeiro. Apesar de uma boa sequência, não conseguiu segurar o clube na primeira divisão e acreditou isso a lesões na reta final da competição. Após sair do Swansea, ficou um ano parado por motivos pessoais. Chegou a ser sondado por clubes ingleses, mas preferiu aceitar o Rio Ave, já que os clubes da Inglaterra com propósito estavam em declínio financeiro para investir. No Rio Ave fez história e conseguiu a maior pontuação da história do clube, além da vaga na Europa League. Quem acompanha de perto diz que ele está pronto aos 54 anos para um desafio mais sólido em termos de possíveis conquistas. O mesmo já disse que fez algumas escolhas erradas na carreira e é perceptível que na maioria das vezes chegou aos clubes para apagar incêndios, digamos assim, entre aspas. Então essa é um pouco da carreira do Carlos Carvalhal. Também agora eu vou falar como ele joga, como ele costuma montar as equipes que ele comanda. O esquema mais utilizado por Carlos Carvalhal é o 4-4-2 básico, sem a bola, e o 4-2-3-1 quando ele está com a posse de bola, ou até mesmo o 4-3-3 com jogadores abertos, tendo mais participação defensiva e atacando de fora para dentro. Sabe armar com as características que tem no elenco. No 4-2-3-1 é possível perceber que os dois jogadores atrás de linha de 3 têm muita importância na movimentação rumo ao ataque, ou seja, volantes que sabem construir. Basicamente o que acontecia com o Flamengo do técnico Jorge Jesus. Se for escolhido como treinador do Flamengo, o torcedor verá um time atuando muito pelo meio, tabelando e muito eficiente no terço final do campo. Quem assistiu ao jogo do Rio Ave ontem, sábado, contra o Boa Vista, pôde perceber isso. O time do Carlos Carvalhal gosta de rodar a bola pelo chão. Não é comum ver a bola sendo trabalhada pelo alto. Resumindo, pelo esquema que o Carlos Carvalhal gosta de atuar, como ele costuma trabalhar no seu dia a dia. O estilo de jogo de Carlos Carvalhal pode ser definido como muito ofensivo e de marcação pesada quando está sem a bola. Nas análises feitas pelo clube na escolha dos candidatos, isso agradou por ser parecido com o que fazia com o Jorge Jesus. Exatamente isso. Vocês sabem, Bruno Spindel, na entrevista que ele deu aqui ao canal Vene Casagrande, ele deixou claro: o Flamengo está em busca de um treinador que seja agressivo, que seja ofensivo, fazer o que o Jorge Jesus estava fazendo. Como eu mostrei no vídeo que eu fiz sobre Dominic Torrent, ele, o espanhol, tem essas características e o Carlos Carvalhal também tem, ou seja, por isso que os dois estão na mira do Flamengo. E o Carlos Carvalhal, como eu mostrei aqui, é mais ou menos isso. Ele joga para frente, ele joga bem ofensivo, não é um jogo defensivo, digamos assim. Eu também conversei com um jogador do Rio Ave, ele pediu para não ser citado, para não ter o nome citado, mas eu procurei saber como é o Carlos Carvalhal no dia a dia. Esse jogador, ele disse que o Carlos Carvalhal é um cara super fora de série, é um cara de palavra, coisa que os jogadores gostam bastante, ele cumpre o que ele fala e ele consegue fazer com que os jogadores comprem a ideia dele no dia a dia. É um cara extremamente ativo, basicamente como o Jorge Jesus era, muito ativo. E tem um detalhe, alguns jogadores também o chamavam de Mister, como o Jorge Jesus era chamado aqui no Flamengo. Se vai ser o Carlos Carvalhal, se vai ser o Dominic Torrent, a gente ainda não pode definir nada, a gente ainda não pode cravar nada. Mas os dois treinadores que estão na mira do Flamengo, de fato, têm as características que o Flamengo busca hoje no mercado, no RH do Flamengo, digamos assim. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais informações farei em breve aqui, vou deixar vocês bem informados. Um abraço, até logo.